Muito bem, damos as boas-vindas ao programa e a uma entrevista especial com o senhor Elon Musk, que, é claro, é um famoso conselheiro de Trump, CEO da Tesla, SpaceX e presidente da X-Corp. Elon, obrigado por fazer isso. Agradecemos. Obrigado por me receber. Eu quero começar, mas entre outras coisas, todo mundo está te atacando por sua posição. O que você está fazendo no governo? Houve um ataque cibernético ao X hoje, que o desligou e pode ter origem estrangeira. É uma grande história. Você quer nos dar um momento sobre isso? Não temos certeza exatamente do que aconteceu, mas houve um ataque cibernético massivo para tentar derrubar o sistema X com endereços IP originários da área da Ucrânia. Bem, então essa é a sua suspeita. O site e a internet estão funcionando? Já está no ar? Está no ar, já está no ar. Ok, bom, mas eu só estava olhando para trás. Deixa eu ver se entendi isso direito. Estão colocando fogo em várias estações de carregamento da Tesla perto de Boston. Tiros foram disparados em uma concessionária da Tesla no Oregon. Vários tiros não letais disparados. Não é uma metáfora. No centro de Nova York, marchando contra a Tesla showroom. Suas ações estão muito em baixa. Você tem sido criticado de todos os lados, mas olhe pelo lado positivo. Quer dizer, por que você está fazendo isso? Sempre olha pelo lado positivo da vida. Sim, sou um otimista. Mas além disso, sim, quer dizer, como foi seu dia? O que te motiva a fazer isso? A ópera foi boa. É difícil? Sim, é difícil. Mas eu acho que estamos fazendo a coisa certa aqui. Houve uma quantidade tremenda de desperdício, né, e fraude no governo. Quando você faz parte do governo, você viu muito disso. E houve Se você olhar os relatórios do inspetor-geral e do escritório de responsabilidade do governo, houve muitas auditorias que apontaram que há uma quantidade tremenda de desperdício e fraude no governo. Na verdade, houve um relatório emitido pelo GAO, o Escritório de Responsabilidade do Governo, M, no ano passado. Então, durante a administração Biden, que estimou a fraude do governo federal em metade a $1 trilhão. Então, só para deixar claro, isso não é uma coisa da administração Trump, é uma coisa da administração Biden. Então, o que estamos tentando fazer é reduzir esse número para uma figura muito menor, economizar dinheiro para o contribuinte americano, parar de gastar dinheiro em coisas que eu acho que muito poucos contribuintes concordariam que fazem sentido. Você sabe, cirurgias em animais transgêneros, ou por que estamos gastando dinheiro? Por que os dólares dos contribuintes americanos não estão sendo gastos nisso? E o presidente passou por uma longa lista de coisas absurdas. Por que os 20 milhões de pessoas que estão mortas marcadas como vivas no banco de dados da Previdência Social? Porque foram centenas de milhões de dólares em empréstimos da administração de pequenas empresas fora, concedidos a pessoas com 11 anos ou menos, Previdência Social. Quer dizer, esses devem ser alguns 8 anos muito empreendedores, sabe? E uns centenários de 150 anos bem fortes. Sim, exatamente, como o presidente disse. Sabe, temos um número enorme de pessoas marcadas como vivas, que têm 160 anos. Você não sabia o país estava bem. Então, desmistifique isso. Como faz isso? Okay. Tamanho da equipe? De onde você recrutou a maioria deles? E o que é que faz você escolher, sabe, o Tesouro, a Previdência Social ou a USAID? Como isso funciona? Deixe o público saber, por favor. Certo. Bem, nós basicamente siga o dinheiro. Sabe, nós olhamos para as ordens executivas do presidente e nós também. Simplesmente seguimos o dinheiro. Então, começamos a olhar de perto para a USAID porque eles estavam violando completamente as ordens executivas do presidente para suspender ajuda externa. Sabe, o que é chamado de ajuda externa, mas na nossa visão é muita corrupção. Então, o que vimos é que há uma quantidade tremenda de dinheiro sendo enviada para organizações não governamentais, mas na verdade isso, a propósito, eu acho, uma das maiores fontes de fraude no mundo, organizações não governamentais financiadas pelo governo. Esta é uma enorme brecha de fraude onde o governo pode dar dinheiro para uma ONG. Então não há controle sobre essa ONG.
Então, eles deram bilhões de dólares, na verdade, estimamos que são dezenas de bilhões de dólares para ONGs, que são essencialmente fraudes. E eu estou tentando pôr um fim nisso. Eu não quero interromper o secretário de Estado Rubio, acabou de sair. Eu acho que ele tuitou hoje, ele aceitou mais de 80% das suas recomendações para fechar a USAID. Então, sua revisão e análise estavam perfeitas. Sim, então eu acho que quando as pessoas criticam, digamos, o que o DOGE está fazendo, nós dizemos, bem, qual parte especificamente, porque colocamos todas as ações da equipe do DOGE no browser site doge.gov e na conta do DOGE no X. Então, nós postamos os recibos, então é assim, essa ação foi tomada. Então, quando recebemos críticas, nós dizemos, tipo, do que... Qual linha você discorda? Com qual economia de custos você discorda? E então as pessoas geralmente não conseguem pensar em nenhuma. É transparente, linha por linha. E então com relação ao Tesouro, por exemplo, como as duas principais recomendações que nós consideramos importantes e essenciais, sugerimos que agora foram implementadas que qualquer pagamento saindo do Tesouro, especialmente o principal computador de pagamento do Tesouro, que se chama PEN, coisas como o gerente de conta de pagamentos ou algo assim, é quase 5 trilhões de dólares por ano, ou cerca de 1 bilhão por hora, que os pagamentos sejam codificados com a aprovação do Congresso e que haja uma explicação para o pagamento. Coisas muito básicas. E apenas fazendo isso, estimamos que vamos economizar 100 bilhões de dólares por ano. Você não está realmente, deixa eu ver se entendi isso direito, particularmente com a Previdência Social. Você não está realmente mudando a política, você está auditando os mecanismos fiscais para garantir que você sabe, do ponto A, chegue ao ponto B e é lá que deveria chegar. Em alguns casos não chega lá, ou em alguns casos pode ir para outro lugar. Mas isso mesmo, não é um exercício de política, você não está mudando leis. Você está apenas fazendo o que qualquer empresa faria em uma auditoria de lucros e perdas? Eu acho que o que estamos adicionando aqui é cuidado e competência. E há uma quantidade enorme de fraudes. Basicamente, pessoas enviando números de seguridade social para benefícios da seguridade social, desemprego, administração de pequenas empresas, empréstimos e médicos, onde esses são números de seguridade social falsos. Ou eles roubaram o número de seguridade social de outra pessoa. E estamos tentando pôr um fim a tudo isso. E esse é o número, que se estima ser da ordem de 10% das despesas federais, que é $500 bilhão. Um número enorme. Sim. Você está trabalhando com os chefes das agências? Você está trabalhando com os secretários do gabinete? Eu vi que Howard Lutnick estava na TV ontem dizendo que vocês estavam fazendo parceria com eles. Isso é justo? Sim, fazemos em consulta com os secretários do gabinete e seus departamentos. Estamos realmente tentando ser meio que nós nos referiremos como suporte técnico. Estamos realmente ajudando o departamento a controlar as coisas. Porque o que realmente acontece aqui é que você tem essa espécie de vasta burocracia federal. E então você tem uma camada muito fina por cima dos funcionários nomeados politicamente. E o que tende a acontecer é que a burocracia, francamente, está no controle. E eles ignoram em grande parte as pessoas nomeadas politicamente. Eu vivi isso 2 vezes. Trabalhei para Reagan muitos anos atrás e trabalhei para Trump no primeiro mandato. É como uma burocracia permanente. Eu poderia acrescentar que é uma burocracia permanentemente liberal. Não é uma burocracia que necessariamente aplica ou implementa a política presidencial. Eles não fazem... Na verdade, eles fazem o melhor para frustrar. A política presidencial... Então, o presidente é o representante eleito do povo. E se o presidente não pode implementar as coisas como um reflexo da vontade do povo, então o que temos não é uma democracia, temos uma burocracia
Temos o governo do escritório, não o governo do povo. E é isso que estamos tentando derrotar aqui, é a burocracia e ter o governo do povo. E, como você mencionou, a burocracia é esmagadoramente democratas. Então, Washington, D.C., foi 92,5%, eu acredito, votaram em Kamala. Então, isso é esmagadoramente. Eu acho que é importante, para nós, uma situação azul. Como você escolhe sua próxima agência ou departamento-alvo? Bem, estamos tentando agir amplamente em todos os departamentos. Então, não é apenas um departamento de cada vez. Mas você está em todos eles? Praticamente sim. Estamos tentando tornar o governo mais eficiente em todos os aspectos. Grande a sua equipe? Estamos um pouco acima de 100 neste momento. Chegar a 200. Ok. E você está recrutando de onde? Basicamente é software, pessoas, você sabe, segurança da informação, software, pessoas e finanças. É basicamente finanças e tecnologia. E, francamente, não posso acreditar que estou aqui fazendo isso. É meio bizarro, mas penso que temos esse enorme déficit orçamentário federal e é um déficit de 2 trilhões de dólares, continua crescendo. Nossos pagamentos de juros são maiores que o orçamento do Departamento de Defesa. Isso, eu acho, foi o verdadeiro alerta para mim, foi ver que os pagamentos de juros, a dívida nacional, excederam o orçamento do Departamento de Defesa. Isso só estava crescendo com o tempo, o que significava que se não fizéssemos algo a respeito, então não haverá dinheiro para nada. Estaremos apenas pagando dívidas. Você sabe como ler uma demonstração de resultado? Você sabe como ler um balanço patrimonial? Você tem alguma experiência em negócios? Estou brincando, mas você entende dessas coisas. Eu só não quero que a América vá à falência. Então é um chamado à ação? Você está ouvindo? Chamado à ação? Sim, quero dizer, mas não há como voltar atrás. Você está dizendo... Estou apenas aqui tentando tornar o governo mais eficiente, eliminar desperdícios e fraudes. E até agora estamos fazendo um bom progresso, na verdade. Então, nossas economias neste ponto excedem 4 bilhões de dólares por dia. Então, é bastante significativo. Você acha vai chegando a 1 trilhão de dólares? Quero dizer, a menos que sejamos interrompidos, chegaremos a 1 trilhão de dólares em economias. E essas coisas podem ser traduzidas, quero dizer, temos conversado, tivemos Russell Vogt, o diretor do OMB, mais cedo, através de muita autoridade de rescisão, autoridade de retenção, mas acredito que você disse isso antes. É uma auditoria que não vai acumular poeira nas prateleiras. Isso realmente vai resultar em economias reais, reduzir a linha de base dos gastos. Houve muitas boas auditorias, como eu disse, feitas por inspetores gerais e pelo Escritório de Responsabilidade Governamental, e elas simplesmente não foram implementadas. Nada foi feito. Acho que o Gal identificou que havia 17 milhões de pessoas falecidas no banco de dados da Previdência Social há vários anos. Agora são 20 milhões, mas ninguém fez nada a respeito. Quero dizer, acho que você pode ver isso como uma minimização de reclamações, otimização. Então, basicamente, se o governo envia dinheiro, seja de forma desperdiçada ou fraudulenta, ninguém reclama se recebe dinheiro, mas eles reclamam se não recebem dinheiro. E as pessoas que reclamam mais alto são as que recebem o dinheiro de forma fraudulenta. Você está nisso? Quero dizer, como eu disse, o objetivo aqui é não deixar a América ir à falência com desperdício e fraude. Então, é para isso que estou aqui. E estamos fazendo bons progressos? Vai continuar 1 ano? Que sim. Relatório final no meio do próximo ano. Bem, estamos apenas fazendo as coisas em vez de escrever um relatório. Como eu digo, relatórios não significam nada.
você tem que realmente agir. A forma como é importante nos gastos com benefícios, que é tudo isso, que é a maior parte dos gastos federais, né? São benefícios. Esse é o grande ponto a ser eliminado. Esse é o tipo de meio trilhão, talvez 600, 700 bilhões por ano. Esse é também um mecanismo pelo qual os democratas atraem e retêm imigrantes ilegais, essencialmente pagando-os para virem aqui e depois transformando-os em eleitores. Então, é por isso que os democratas estão tão chateados com a situação, porque estão perdendo, sabe, se desligarmos esse gigantesco imã de dinheiro para imigrantes ilegais, então eles irão embora. E eles perderão eleitores. Você tem o apoio do presidente. Ele disse isso novamente ontem. Ele apoia completamente sua operação. Sim, bem, obrigado. Mas sem o apoio do presidente não poderíamos fazer nenhum progresso aqui. Mas, sim, quero dizer, onde você verá o maior clamor é dos democratas que são... Eles não querem que o desperdício e a fraude sejam interrompidos, porque é um imã gigantesco para atrair imigrantes ilegais e mantê-los no país. Quero dizer, você vê algumas das coisas loucas, como onde o dinheiro da FEMA, você sabe, que é destinado, a FEMA, como uma agência, é destinada a cuidar dos americanos em dificuldade. E uma parte do dinheiro deles estava sendo enviada para pagar hotéis de luxo em Nova York para imigrantes ilegais. E isso estava acontecendo mesmo depois que o presidente foi eleito mesmo, depois que ele assinou uma ordem executiva dizendo que isso precisa parar. Então, nós garantimos que parássemos o envio desse dinheiro. É ultrajante o dinheiro público pague hotéis de luxo para ilegais, mas você tem que se perguntar, tipo, por que isso estava sendo feito? Era porque os democratas estão basicamente tentando importar eleitores? Sim. Concordo. Sim. E é também por isso que não há necessidade de identificação de eleitor necessária, na verdade, na Califórnia e no estado de Nova York. Você não tem permissão para mostrar a identificação de eleitor. Isso não. Parece insano. Insano? Eu digo isso como um nova-iorquino. Insano. Sim, loucura. E isso viola toda a Constituição e os princípios por trás dela. Sim. O produtor Zé está gritando comigo para sair. Eu não quero terminar esta entrevista porque está muito divertida. Sim. Posso te perguntar uma coisa? 20 segundos. Você pode resgatar os astronautas? Vamos trazer em semanas. Não está sendo dada atenção suficiente a isso. Você vai trazê-los de volta? Tê-los de volta. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado por todo o seu serviço, Elon Musk. Agradecemos muito. Agradeço.